Con nosotros nuestro apreciado amigo y hermano, el doctor William Soto Conosco, nosso Santiago. apreciado amigo e irmão, Dr. William Soto Santiago. Muy buenas noches, Muito boa noite, amados amigos amados amigos e irmãos e irmãos presentes e todos os e todos aqueles que estão em diferentes nações, em diferentes nações, ministros e congregações. saludo E uma saudação muito especial para o missionário, Dr. Miguel Bermúdez Marín, Dr. Miguel Bermúdez Marim, lá na República na República Mexicana. Mexicana. Que Deus Que Deus bendiga a todos, abençoe grandemente a todos e nos fale nesta noite sua palavra sua palavra, nos abra as Escrituras nos abra as Escrituras e o entendimento e o entendimento para para compreender. em nome do No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Para esta noite Para essa noite, lemos a Escritura vamos ler a Escritura em Jeremias capítulo 1, em Jeremias capítulo 1, versos 4 em adelante. versículo onde diz, 4 em diante, onde diz: Vino, pues, palavra de Jehová, Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, te conheci. te conheci. Antes que nascieses, E antes que saísses da madre, te por santifiquei. profeta. Às nações te dei por profeta. E eu dije, Então disse eu: Ah, Senhor Deus, he aqui, não sei falar, não sei falar, porque sou niño. não passo de uma criança. E me dijo Jehová, Mas o Senhor me disse: não digas, sou niño, Não passo de uma criança. porque todo lo que te Aonde enviei, quer que eu te enviar, irás, e dirás e tudo que te mandar, dirás. não temas, Não temas diante deles, pois eu sou contigo para te livrar, disse Jehová. diz o Senhor. E extendiu Jehová sua mão, Então estendeu o Senhor a sua mão, tocou-me na boca e me e disse: aqui puesto mis palavras, Agora pus as minhas palavras na tua boca. mira que te puesto en este Vê, dia, ponho-te hoje sobre as nações e e sobre os reinos, para arrancares e derrubares, para destruíres e arruinares, para edificar e para edificares e para e plantar. plantares. Que Deus bendiga Que Deus abençoe nuestras almas com nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. para esta ocasião Para essa ocasião, o tema de introducción al de introdução ao estudo bíblico del próximo domingo do de la próximo escuela bíblica es domingo da escola bíblica é la señal más grande en la tierra, o maior sinal na terra, um profeta. profeta. Pueden tomar asiento si tienen la Podem sentar, queiram ter a bondade. a través de la Biblia, Através da Bíblia, de la Escritura, da Escritura, encontramos encontramos diferentes profetas diferentes profetas de Deus, desde Adán desde Adão en adelante, em diante, a los cuales se vino aos la palabra, quais veio a palavra de Deus. porque no hará nada el Señor Porque Jehová sin não que fará nada o Senhor sem que antes revele os seus segredos aos seus servos, sus profetas, seus dice Amós, profetas, diz Amós, capítulo 13, verso 7, capítulo 3, versículo 7, porque porque la palabra de Dios a palavra de Deus vem aos profetas
y de los profetas e pasa al dos pueblo. profetas passa ao povo. E por isso é que temos a Bíblia, La palabra de Dios a palavra de Deus, que ha venido que por medio de los diferentes veio através dos diferentes mensageiros de Deus para el pueblo para o povo de Dios. de Deus. Un profeta tiene las dos Um profeta tem as conciencias duas consciências juntas y por eso e por isso encontramos que puede ver encontramos que en otras dimensiones, pode ver em outras dimensões, hablar con pode Dios falar com Deus y Dios e Deus hablar con él, falar com ele y puede e pode conocer los misterios conhecer divinos os mistérios divinos para darlos a conocer para al nos pueblo de Dios revelar ao povo de Deus vive que en su tiempo vive no seu tempo sob o pacto correspondente a ese tiempo. a este tempo. Los profetas Os profetas nacen profetas, nascem profetas, no se hacen profetas não se tornam profetas através de estudos acadêmicos, por medio de através de estudos humanos, sino mas que nacen que profetas nascem con profetas las dos com con as duas consciências juntas para entrar no mundo de los espíritus dos espíritos y e escutar a voz de Dios por de Deus através de seu espírito hablándole falando lo que o que él tiene que hablar ele tem que falar al pueblo ao que vive povo que vive en ese tiempo neste tempo em que bajo el está sob o pacto vigente. por lo tanto la señal más Portanto, grande de Dios o maior sinal de Deus para su pueblo para o seu povo y para toda e la humanidad para toda a humanidade es é un profeta. profeta. Cuando aparece un profeta, Quando aparece profeta, algo grande, algo grande Dios va a llevar a Deus cabo vai realizar en medio de su no pueblo meio y do en seu medio povo e no meio de la humanidad. da humanidade. Cuando apareció Noé, Quando apareceu Noé, algo grande estaba algo para grande estava para se realizar, lo cual era o qual era el diluvio, o dilúvio, y para lo cual e para o qual Dios proveyó Deus proviu un plan plano de salvación. de salvação. El arca A arca que él ordenó a Noé que ele ordenou Noé construir salvación para a salvação de aves, de aves, animais, reptiles répteis e pessoas que entrariam na arca. Por lo tanto, Portanto, la señal más grande o maior sinal para aquele tempo era Noé, Noé construindo el arca a arca donde se salvaría onde se salvaria ele e sua família del juicio do juízo do dilúvio que viria sobre la raza. sobre a raça humana. Así ha sido de Assim tiempo en tiempo, tem sido de tempo em tempo, de era em era, de dispensação em dispensação, por medio de los profetas através dos profetas han venido las profecías de las vieram cosas que as profecias das coisas que hão de acontecer y son dadas a e conocer de são antemano, reveladas de antemão, y los que e prestan atención aqueles que prestam atenção toman en serio, e levam a sério o que Deus fala, ahí por medio de ese profeta escapan del juicio aí através deste profeta escapam do juízo divino, obtêm a misericórdia de Deus, reciben las bendiciones recebem as bênçãos de Dios. de Deus. Para los días de Para los profetas os dias dos profetas, tenemos las profecías temos as profecias messiânicas de la primera da venida primeira vinda do Messias y de la segunda e da segunda vinda del Mesías, do Messias, para o qual está la profecía del precursor está a de la profecia do primera precursor da primeira vinda do Messias, venida, que se cumplió promessa que se cumpriu en Juan em João, el Bautista, João Batista, del cual Jesús do dice qual Jesus disse
que de los nacidos de que mujer dos nascidos de mulher não houve ninguém maior do que João. pero el más pequeño Mas o menor do reino de Deus es é mayor que Juan. maior do que João. El más pequeño O menor do reino de Deus pertenece a la iglesia, pertence à igreja do Senhor Jesus Cristo por consiguiente, e, consequentemente, pertence al pueblo ao povo de los hijos dos filhos e hijas de Dios, e filhas de Deus. y un hijo de Dios E um es mayor filho de Deus é maior que un siervo. do que um servo, Por tanto, portanto, es mayor Juan el Bautista é maior João Batista que las personas do que as pessoas que vivieron que viveram antes que él. do que ele. Pero Mas el más pequeño o menor de los cielos do reino dos céus es mayor que Juan, é maior do que João Batista, porque Juan el porque João pertenece al Batista pueblo pertence ao povo de los siervos, dos servos, y el más e pequeño o menor do reino dos céus pertence al pueblo ao de los povo hijos dos filhos e hijas de e Dios. filhas de Deus. Juan el Bautista fue el precursor João Batista foi o precursor venido da de Cristo, primeira vinda de Cristo, el cual le preparó que el camino, preparou o caminho, anunció que vendría anunciou que viria uno mayor que él, maior do que ele, el cual sería que seria el Mesías, o Messias, el prometido, o prometido. y cuando le E vio, quando lo señaló, o viu, diciendo, o assinalou, dizendo: el Eis o Cordeiro de Deus que quita que tira el pecado o del pecado do mundo. mundo. Y aún más, E, além lo disso, bautizó también, o batizou também. y cuando E quando subió de las subiu das aguas águas batismais, Jesús, Jesus, Juan vio el Espíritu Santo João viu o Espírito Santo descendo en forma de paloma em forma de pomba sobre Jesús. sobre Jesus. Él dijo, yo no Ele lo disse: Eu não conhecia, conozco, que me mandó mas aquele que me mandou batizar sobre aquel que tú veas me el disse: Sobre quem vires o Espírito Santo descer em forma de pomba sobre ele, ese es él, esse é ele, ou seja, esse é el Mesías. o Messias. Este é aquele ao qual Tú le estás tu preparando el estás preparando o caminho. camino. Y Juan dice, yo E João disse: Eu lo vi, ouvi, vio el Espíritu Santo viu o Espírito Santo descer sobre Jesús. sobre Jesus. Después del precursor Depois do precursor, vino el precursor. veio o precursado. Después del precursor Depois vino un do mayor precursor, veio que el precursor. maior do que o precursor. Profeta João era um profeta de la séptima etapa da de la sétima iglesia etapa hebrea da sobre la ley. igreja hebreia sobre a lei. Pero Jesús Mas Jesus es é un profeta, profeta dispensacional, el profeta de o la profeta da dispensação de la gracia. da graça. Por tanto, Portanto, el que viene después del precursor aquele que vem siempre depois do precursor sempre mayor é maior que el precursor. do que o precursor. Es É precursado, o precursado, es un profeta é um profeta dispensacional, dispensacional. es É un profeta mayor um profeta maior que el precursor. do que o precursor. Temos também la dispensación de a la gracia, dispensação da graça, donde onde tenemos al cristianismo temos o cristianismo desde el día de Pentecostés desde o dia de Pentecostes até aqui, en la dispensación na dispensação de la gracia. da graça. Hemos tenido en la dispensación de la Tivemos gracia na dispensação da graça 7 mensajeros 7 para mensageiros para la iglesia a gentil. igreja gentil, San Pablo el primero, São Paulo primeiro, e assim sucessivamente hasta llegar al até chegar ao 7º mensageiro, que foi reverendo o reverendo William Branham, precursor de la segunda venida, da segunda vinda de Cristo, el cual o qual recibió el mensaje recebeu a mensagem que introduce que
la segunda venida de introduz a segunda vinda de Cristo a este a este planeta Terra, el precursor o precursor, con el mensaje com a mensagem que Dios le da, que Deus lhe dá, prepara el pueblo prepara o povo para recibir para receber la venida a vinda del Mesías de María do Messias Príncipe en el tiempo. no tempo final. Portanto, Portanto, depois do precursor, o que vem uno mayor é que el precursor, o maior do que o precursor, o precursado, el cual es anunciado en que la Escritura está anunciado na Escritura como el Hijo del Hombre como o Filho do Homem vindo en el tiempo final. no tempo final. Por isso, Jesús Por habló isso, mucho Jesus falou muito da vinda do Filho do Homem. los apóstoles también, Os apóstolos também, el reverendo William Branham, o reverendo William Branham também, porque él porque es el que prepara el camino ele é quem al que prepara o caminho vendrá en el ao tiempo que final. virá no último dia, El Mesías de Príncipe, o Messias Príncipe, el Hijo del Hombre o viviente, Filho do Homem vindo no seu reino, como está prometido, como está prometido e como foi visto no Monte da Transfiguração, con los dos com olivos as duas oliveiras, Moisés y Elías. e Elias. O sea, que en la venida Ou del seja, hombre, que na vinda do Filho do Homem, los ministerios del os ministérios do Filho do Homem, el ministerio o de ministério de Moisés y el ministerio e o de ministério de Elias estarão presente presentes en el tiempo final. no tempo final. Por lo tanto, Portanto, la venida del Hijo a del vinda Hombre do Filho do Homem será la señal más grande será o maior sinal en la tierra na terra de parte de Dios da parte de Deus para toda para la humanidad. toda a humanidade. La señal más grande O maior sinal en la tierra. na terra. Un Um profeta. profeta. Ha sido para mí un privilegio Foi para mim um privilégio grande estar com vocês en esta ocasión, nesta ocasião, en la introducción na introdução al tema de estudio ao bíblico tema do estudo bíblico de escuela dominical da del escola próximo dominical do próximo domingo, la señal más grande, o maior sinal na terra, un um profeta. profeta. Que Dios les Que bendiga a Deus todos, les guarde abençoe a todos, os guarde y les use e grandemente os use grandemente na sua obra, en este neste tiempo. tempo final. Y nos vemos, E nos vemos el próximo Nos domingo, vemos no Dios, próximo domingo, primeiro Deus, en la escuela na bíblica, escola bíblica, para tener estudio bíblico, para ter o estudo bíblico, la señal más grande, o maior sinal na terra, um profeta. profeta. Continuaremos hablando de Continuaremos falando deste tema esto y esperamos que e Dios esperamos que Deus nos dê mucha palabra muita palavra revelada para compreender o tema de la venida, da vinda do Filho do Homem, de la venida da vinda del Mesías, de do Messias para o último dia, de la venida de lo más da grande, vinda mayor, de algo precursor, maior do que o precursor da segunda venida de Cristo. vinda de Cristo. Que Dios les bendiga a todos. Que Deus abençoe a todos e continue passando Una noche uma noite feliz, llena de las cheia das bênçãos de Cristo, nuestro nosso Salvador. Salvador.